Boa noite. A moção de censura apresentada ontem à Assembleia Nacional por um grupo de deputados dos partidos da oposição deverá ser votada na próxima terça-feira. A moção, subscrita por 14 deputados do MLSTP-PSD, PCD e do MDFM-PL, evoca 15 motivos como fundamentos para deixar cair o governo de Patrício Trovoada. Os subscritores da moção contra o governo destacam um rol de 15 fundamentos como motivos para justificar que o executivo de Patrício Trovoada não deve continuar a governar o país. Entre os fundamentos, os deputados acusam o governo de ter recebido da cooperação taiwanesa, numa operação que consideram de ilegal, um empréstimo não concessional de 2 milhões de dólares americanos destinados ao apoio ao empreendedorismo juvenil e ao setor privado. Os deputados solicitaram ao governo o envio à Assembleia Nacional dos contratos e ou acordos que fazem prova de tal empréstimo concessional e até então o governo não se predispôs a fazer, numa clara atitude de desrespeito ao órgão fiscalizador da ação governativa, diz o documento. Os deputados sublinham ainda que, passados cerca de 30 meses, o governo ainda não foi capaz de implementar uma obra, um projeto ou uma ação estruturante de sua marca ou autoria, depois de ter anunciado nos últimos anos vários projetos de grande dimensão, alguns deles até com data de início das obras. Dizem também que, a quando da discussão do orçamento do Estado para este ano, introduziram várias alterações às dotações orçamentais com vista a melhor atender às necessidades prementes, visando a melhoria das condições de vida dos cidadãos, particularmente a classe mais desfavorecida. Essas alterações visavam aumentar as verbas para as compras de insumos, materiais agrícolas e apetrechamento das pescas, medicamentos essenciais para os hospitais, subvenção dos custos de bilhetes de passagem para os residentes da Ilha do Príncipe, entre outros. Acusam o primeiro-ministro de atos de corrupção, efetuando nos estrangeiros negociações com empresas privadas à margem dos respectivos ministros de tutela e sem conhecimento dos demais órgãos de soberania e muito menos com conhecimento público. Referem a esse propósito ao acordo de reconhecimento do Kosovo, construção do porto petrolífero na zona norte do país através da empresa Gunvor, a frota de navios que só fazem operações noturnas. Citam, igualmente, a danosa gestão do atual coordenador da TVS como um dos casos mais gritantes do rol de atos de corrupção deste governo, que dizem ter desiludido as expectativas do povo santomense. Aguarda-se com expectativas a discussão na próxima terça-feira da moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Patrício Trovoada. Entretanto, o ADI já reagiu à moção de censura contra o governo e diz que, perante a crise, deve-se devolver a palavra ao povo. Levi Nazaré, secretário-geral do partido, defende a realização de eleições antecipadas. Estão a tentar de tudo para derrubar o governo e esta é mais uma tentativa. É preciso também dizer que já deu entrada recentemente o Orçamento do Estado e a discussão vai começar de acordo com o regimento dentro de 3 semanas, um mês depois, logo meados de dezembro nós iríamos começar a discussão do orçamento. Esse é que era o tema e é o tema essencial nesse momento, que o povo quer ouvir e ver os seus problemas resolvidos. Os partidos de oposição todos, com fundamentos que a comunicação social já tomou conhecimento e a população em geral, mas mais uma vez que não se justifica, apresenta uma moção de censura. Estão a tentar uma crise e nós responsabilizamos esses mesmos partidos por qualquer crise política, social que possa vir a acontecer. Nós temos casos e a Assembleia, infelizmente, tornou-se num refúgio de pessoas que fogem à justiça. Não é uma, várias pessoas. Recentemente ainda tivemos o caso de uma pessoa que mente à justiça, mente ao juiz, dizendo que ela não pode responder no tribunal porque é deputado, quando afinal não é deputado,
e só depois vem pedir à Assembleia a substituição para ser deputado. Logo, a pessoa, no momento que esteve na Justiça, mentiu a juiz, mentiu ao tribunal, dizendo que é deputado e não pode responder, e só depois é que vem introduzir uma carta a pedir a substituição por um outro deputado. É preciso dizer que a Assembleia tem 55 deputados e não mais. Quero com isso dizer que as pessoas, quando são substituídas, elas perdem a imunidade. É bom que todos os deputados também tenham conhecimento disso e saibam isso, que quando nós somos substituídos como deputados, nós perdemos a imunidade parlamentar. E tudo isso tem que ser discutido, a própria imunidade. Eu acho que há um conjunto de problemas que o país tem. Há pouco tempo, esses partidos até introduziram a proposta de revisão constitucional, que é um assunto que está em cima da mesa, apresenta agora uma moção de censura contra o governo. Bom, nós achamos que é muita frustração por parte deles, é muita desorientação por parte desses partidos e mais do que nunca é o momento de voltar a chamar o povo, para o povo decidir e clarificar a governação em Santo Tomé e Príncipe. Eu acho que não há outra mais solução. Estão a forçar essa crise e essa crise não pode ser derrubar um governo legítimo para meter no poder uma coligação e associação de pessoas que o povo não quis para entrar para o poder. Por isso acho que da forma como as coisas estão a ir, infelizmente para o nosso país, vamos ter que chamar o povo outra vez às eleições, para o povo pronunciar e clarificar as maiorias, de modo que o país possa ter estabilidade suficiente para avançar. Essa é a declaração que nós gostaríamos de fazer. Estamos preocupados, sim, com o país e com o rumo que o país vem levando, infelizmente por irresponsabilidade de algumas pessoas. Eu nem digo os partidos, eu digo algumas pessoas que estão nesses partidos. Por isso, o povo vai ter que ser chamado. Se nós insistirmos nisso, vamos ter que ter eleições antecipadas, não há outra solução. Enquanto isso, o governo esteve reunido em Conselho de Ministros extraordinário e nos estúdios para o balanço da sessão tem o porta-voz do governo, o secretário de Estado da Juventude e Desporto, Abenido Oliveira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvintes telespectadores, e boa noite, caro jornalista, e passo à leitura do comunicado do Venerando Conselho de Ministros, reunidos extraordinariamente hoje. Comunicado. Reuniu-se hoje, dia 22 de novembro, pelas 15 horas, na sede do Governo, em sessão extraordinária, o Venerando Conselho de Ministros, para a análise da situação política interna face à proposta de moção de censura introduzida contra o governo por um grupo de deputados do MLSTP, PCD e o MDFM. Da sua análise, o Venerando Conselho de Ministros constatou com profunda indignação que, num momento em que a nação inteira está virada para a discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2013, um orçamento elaborado pela primeira vez com a participação direta e ativa de todo o povo de Santo Tomé e Príncipe, eis que, uma vez mais, o MLSTP, PCD e o MDFM, numa fúria sádica, visando o assalto ao poder que lhes foi negado nas urnas, erguem-se em contramão de todos os esforços do governo na busca de soluções para os problemas reais do povo e introduzem uma proposta de moção de censura contra o mesmo, que nada mais representa senão um elemento de perturbação e bloqueio da vida política e consequente adiamento de solução dos reais problemas que afetam a maioria da população. O Venerando Conselho de Ministros
considera que esta moção de censura está desprovida de qualquer sentido de oportunidade e pertinência, pretendendo apenas a oposição parlamentar lançar poeiras aos olhos do povo, introduzir elementos de permanente perturbação da vida democrática e desviar a concentração do governo na busca de soluções para muitos dos problemas que foram criados pelos próprios mentores da presente moção de censura. O Venerando Conselho de Ministros concluiu que esta atitude maliciosa e caprichosa visa ainda impedir a discussão e aprovação do Orçamento do Cidadão, um documento fundamental de combate à pobreza e outros males de que padece o país, e revela uma grande cobardia e um profundo desprezo pelo povo. O Venerando Conselho de Ministros notou ainda que, passados pouco mais de 2 anos sobre a data das eleições legislativas de 2010, que reconheceram o partido ADI como vencedor e, consequentemente, o único partido legitimado pelo sufrágio universal para governar o país, os partidos de oposição recusam em aceitar uma regra democrática simples e previamente estabelecida. Quem ganha, governa, pretendendo impor outra, isto é, o país deve ser governado por uma associação de partidos perdedores. Não é por acaso que os partidos de oposição tudo fizeram até hoje para criar as maiores dificuldades ao atual governo, relegando para o segundo plano o papel constitucionalmente que lhes está atribuído, não tendo os mesmos, até a presente data, apresentado nenhuma iniciativa legislativa ou qualquer outra ação de interesse nacional. Nesta lógica, e com maior agressividade, desde o mês de junho do corrente ano, que a oposição parlamentar vem desenvolvendo ações de bloqueio, nomeadamente: primeiro, propuseram falsos debates para os quais convidaram membros do governo para discutir questões já subejamente analisadas e sem real interesse para a nação. Segundo, propuseram precipitadamente moção de censura sem qualquer fundamento legítimo. Terceiro, ameaçaram e desencorajam investidores estrangeiros que operam ou pretendem operar no país, como no caso da Satocal, dos navios taiwaneses, da DOCA, transformada hoje em supermercado, chegando ao ponto de proferir declarações contra os interesses da nação, apelando internacionalmente que nenhum investidor estrangeiro invista em São Tomé e Príncipe. Quarto, apresentaram propostas intempestivas de revisão constitucional, pretendendo, entre outros, que os filhos de santomenses nascidos no estrangeiro não podem ser eleitos presidente da República. Quinto, espalharam alegremente calúnias e panfletos absurdos contra os membros do governo e, quando chamados para responder na justiça, refugiaram-se na casa parlamentar, desviando o espírito do Estatuto Constitucional da Imunidade Parlamentar. Sexto, organizaram manifestações contra o governo, alegando pretender salvar a democracia, quando, na verdade, pretendem salvar os seus pequenos e tradicionais privilégios e regalias, numa tentativa desesperada de mobilizar pessoas que já não acreditam neles. Por último,
E porque todas estas e outras tentativas anteriores frustraram-se, venho uma vez mais apresentar uma proposta de moção de censura contra o governo como forma de atingir os seus objetivos de regressar ao poder e a qualquer custo e sem autorização do povo. Enfim, esta oposição parlamentar constituída pelo MLSTP, PCD e o MDFM-PL recusa fazer o seu trabalho, que é de discutir e aprovar as inúmeras propostas de lei submetidas à Assembleia Nacional pelo Governo, constituindo hoje num fator indiscutível de bloqueio e atraso para o país. O venerando Conselho de Ministros acredita que estamos perante uma moção de censura assente em fundamentos falaciosos, incoerentes e até mesmo contraditórios com os normativos da Constituição da República, do Regimento da Assembleia Nacional e da Ética Política. O venerando Conselho de Ministros examinou com profundidade os textos que enquadram o Instituto de Moção de Censura e constatou que, de acordo com as disposições do artigo 225 do Regimento da Assembleia Nacional, nem todos os assuntos estão qualificados para sustentar a apresentação de uma moção de censura. É necessário que o assunto diga respeito à execução do programa do governo, ou seja, assunto de relevante interesse nacional. Como reza o referido regimento, não basta que o assunto seja de interesse nacional, é ainda necessário que se demonstre o seu caráter relevante. Ora, em momento nenhum, os subscritores da moção de censura foram capazes de demonstrar, quer em razão da matéria, quer em razão de circunstâncias do momento que vive o país, a relevância dos fundamentos exibidos. Antes, pelo contrário, enveredam-se por meras suposições, especulações e considerações de natureza subjetiva e partidárias. Com esta proposta de moção de censura, esses partidos demonstram uma ausência, queria dizer, uma ânsia doentia pelo poder, escondendo mal a sua incapacidade de viver na condição de oposição, bem como a sua ignorância dos reais e atuais problemas do povo e do mundo moderno. Em contrapartida, o governo, consciente das suas responsabilidades constitucionais e do seu compromisso na procura incessante de meios e soluções para resolver os problemas mais gritantes de que padece o nosso povo, não baixará os braços e tudo fará para manter a elevação necessária do debate político e no tratamento da coisa pública. Neste sentido, o venerando Conselho de Ministros apela a todos os santomenses para permanecerem atentos, vigilantes e não se deixarem enganar por políticos já conhecidos, movidos por uma ganância que não tem limites. Neste momento difícil que o país e o mundo atravessam, o venerando Conselho de Ministros exorta a todo o povo de São Tomé e Príncipe a manifestar a sua mais profunda indignação contra esta forma tão baixa de fazer política e que tem como única consequência impedir o desenvolvimento de um país que há 37 anos não conseguiu alcançar padrões de vida e bem-estar da sua população. Em democracia, a única fonte legítima de poder é o sufrágio universal expresso nas urnas. Por isso, se os partidos subscritores da moção de censura
entendem que o povo está descontente e desiludido com o atual governo, a única forma de o certificar e clarificar é devolver a palavra ao povo. Boa noite. Portanto, este foi o teor do comunicado do Verano Conselho de Ministros. Boa noite, Abenildo de Oliveira, secretário de Estado da Juventude e Desporto e porta-voz do Governo, com a reação do Executivo sobre a moção de censura apresentada à Assembleia Nacional por um grupo de deputados dos partidos da oposição com assento parlamentar, neste caso. A ausência da Direção do Comércio impediu a realização hoje da reunião da Comissão Nacional sobre as Negociações Comerciais. O evento marcado para o arquivo histórico destinava-se a discutir, entre outros assuntos, a posição de São Tomé e Príncipe sobre a parceria económica África Central, União Europeia, Organização Mundial do Comércio e a CEMAC. Caiu por terra uma das primeiras reuniões da Comissão Nacional de Negociações Comerciais, organismo criado pelo governo em setembro último para coordenar e conduzir a participação do país nas negociações comerciais no quadro dos acordos de parceria económica entre os países da África Central e União Europeia e do processo de acessão de São Tomé e Príncipe na Organização Mundial do Comércio. A falta de comparência dos membros foi contestado pelo diretor-geral do Comércio, que secretaria a referida comissão. Devido à falta do quórum, numa reunião dessa, há um número total de membros e, por norma, por indicações até internacionais, tem que haver 2/3 de presença. E nós vimos que estes 2/3 não estavam cumpridos. Assim sendo, nós, em concertação com os demais setores, digamos, adiar essa reunião na perspectiva de haver, de facto, um engajamento de todos os setores. Eu aproveito, sinceramente, para exortar os membros dessa comissão, que são conhecidos, receberam no momento oportuno uma indicação dos seus setores, ao mais alto nível, que pudessem, de facto, ter um maior engajamento quando da realização desse tipo de atividades, porque isso engaja o país internacionalmente e credibiliza o país. Não havendo um engajamento, claro que essa imagem não será muito benéfica, muitas vezes, para o nosso país. Dentre os pontos agendados para esta reunião constava a apresentação do decreto do Governo que cria a Comissão Nacional de Negociações Comerciais e o ponto referente à situação negocial de São Tomé e Príncipe nas 3 vertentes comerciais que o país está engajado ao nível internacional. Fazer com que todos os membros conheçam o decreto, conheçam o diploma, ver o alcance e o mandato de cada subcomissão da estrutura, mas também iríamos aproveitar para fazer o ponto da situação das 3 vertentes negociais que São Tomé e Príncipe está engajado, nomeadamente a questão dos acordos de parceria económica com a União Europeia, da questão da integração regional, ou seja, na nossa sub-região africana, e também a acessão de São Tomé e Príncipe à Organização Mundial do Comércio. Seria o objetivo dessa reunião, para que daqui em diante nós pudéssemos, sectorialmente ou de uma forma mais repartida, vislumbrarmos, digamos, o que se passa a nível desses 3 subsectores de negociação. Desta forma, tudo fica adiado por uma data a ser definida pelos órgãos constituintes da Comissão. A RTP e a RDP África não têm cumprido com os objetivos para que foram criados. A constatação foi feita pelo PCD durante o encontro de cerca de 1 hora com a delegação da Radiodifusão Portuguesa que se encontra no país. Durante 1 hora, a delegação da Radiodifusão Portuguesa e do PCD conversaram acerca dos trabalhos desempenhados por estas instituições no país que, ao ver do PCD, não têm sido feitos da melhor forma. Nós entendemos que não se está a cumprir, portanto, os princípios para que foram criados, os objetivos e seguramente os princípios que devem nortear o funcionamento da RDP África e a RTP África, que se assentam, como em qualquer instituição de comunicação social democrática, que se assenta na isenção, na coerência das coisas, que se assenta, portanto, no rigor
na informação com credibilidade e no contraditório que deve existir na colocação ou no debate de determinadas questões. Nós colocamos as questões, demos exemplos e esperemos que os dirigentes máximos da RDP e da RTP África contribuam para o cumprimento escrupuloso dos princípios que foram nos assegurados por esses altos dirigentes. O correspondente da RDP África em São Tomé e Príncipe também esteve no centro das discussões. Nós demos os exemplos, nós tocamos nas questões, nós falamos de princípios que devem ser observados, princípios esses que têm a ver com, ou melhor, o incumprimento desses princípios que no nosso ver infestam o atual correspondente. Em relação ao correspondente da RDP África, sei que existe e que se gerou essa contaminação entre as duas qualidades da mesma pessoa, mas evidentemente que aqui a intenção foi perceber qual é a natureza das críticas ou dos entendimentos que os partidos políticos têm e as forças institucionais têm sobre essa realidade. Conseguiu entender? Consegui entender. E eu, pessoalmente, entendo e considero que, à partida, não há qualquer tipo de incompatibilidades, enfim, nessa função. Agora, não me quero imiscuir, nem de longe nem de perto, naquilo que são as decisões próprias das autoridades e dos órgãos políticos do país. Agora, evidentemente que percebo que se vive um estado de luta política muito intensa, em que os argumentos vão jorrando para cima da mesa. Jorge Gonçalves sublinhou ainda que o correspondente da RDP África tem cumprido com seu papel, pese embora alguns percalços tidos ultimamente. Ele é correspondente da RDP há 15 anos, da RDP África. Apenas ultimamente tem havido, talvez pelas circunstâncias da conjuntura, nunca me apercebi de nenhuma crispação especial. Ultimamente sim, mas, portanto, evidentemente que se não houver o cumprimento rigoroso desses princípios éticos e deontológicos, há que tomar as consequências adequadas. Os serviços públicos da comunicação social devem ser plural, sublinhou o ministro secretário-geral do Governo na palestra sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão, realizada esta semana no Centro Cultural Português. Foram algumas horas de debate sobre o setor público da comunicação social. Conduzido pelos responsáveis da RTP Rádio Televisão Portuguesa e RDP Rádio Difusão Portuguesa, este debate teve como finalidade debruçar sobre a organização dos serviços públicos da rádio e da televisão, sua sustentabilidade, mecanismo de financiamento e modelos potenciais. O Serviço Público de Rádio e Televisão aqui em São Tomé passa fundamentalmente pela análise e pela decisão política do Estado de São Tomense, que tem que tentar conhecer a realidade do país e ajustar os seus sistemas de comunicação a essa realidade. O ministro secretário do Governo, Afonso Varela, reconheceu que o tema em debate não é pacífico. Afonso Varela sublinhou que os serviços públicos da comunicação social devem ser plural. O direito, que também é constitucional, que os cidadãos têm de serem informados sobre tudo o que se passa, não só no país, mas no estrangeiro também. Esse serviço público deve ser, no Estado de Direito Democrático em que nós vivemos, deve ser um serviço plural, porque a pluralidade permite que esse serviço possa ser prestado quer pelo setor público, quer pelo setor privado, e ele permite que ele seja prestado por uma diversidade enorme de pessoas, de entidades, de instituições. Parecer que suscitou algumas dúvidas e questões levantadas durante a palestra. Hoje assistimos coisas vergonhosas na nossa comunicação social.
Um jornalista que não aceita mentir é ameaçado, é escuraçado da instituição. Isso não podemos concordar, isso não podemos aceitar. Não sei para que rumos estamos a ir. Não sei que tipo de serviço público nós temos em São Tomé e Príncipe. Nenhum jornalista foi escuraçado. E se eu digo isto, é porque a questão me foi dirigida pessoalmente e porque eu sou o responsável por esse setor da administração do Estado. Afonso Varela disse ainda que criar uma televisão digital é um dos desafios do atual governo até 2015. Gênero e empoderamento das mulheres foi o tema de um seminário realizado hoje no Palácio dos Congressos, uma iniciativa da Rede das Mulheres Parlamentares que visa desenvolver as capacidades das mulheres e homens parlamentares de modo a melhor participarem na concepção e seguimento de políticas de igualdade e equidade do género. Este ateliê de restituição sobre o gênero e empoderamento das mulheres foi uma iniciativa da Rede das Mulheres Parlamentares que visou desenvolver as capacidades dos deputados de modo a participarem na concessão e seguimento de políticas de igualdade e equidade de gênero. Apesar de inúmeros desafios, os objetivos a atingir são claros. Aprofundar a análise e a compreensão das relações de gênero e as suas implicações na vida de mulheres e homens e construir um quadro referencial comum para a operacionalização das intervenções de promoção da igualdade de gênero. Verificar o estado da produção dos indicadores de gênero em São Tomé e Príncipe para medir o impacto das políticas públicas na área da promoção da igualdade de gênero. Refletir sobre os obstáculos ao trabalho de promoção da igualdade de gênero nos parlamentos e sobre as contribuições que as mulheres e os homens parlamentares podem dar na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento das mulheres. Este evento demonstra que é hora de capacitar as mulheres para vencer e perceberem a si próprias como tendo capacidade e o direito de agir e ter influência e ter maior força na tomada de decisão. Estamos cientes que existem grandes desafios a serem ultrapassados, mas é salutar saber que não estamos sozinhos. Mulheres e homens são iguais em direitos e deveres. Portanto, para isso se torne cada vez mais real, necessário se faz apostar cada vez mais na informação e formação enquanto armas poderosas que propiciem condições para que as mulheres possam lutar pelos seus direitos e desempenharem verdadeiramente seu papel. O presente seminário de restituição reveste-se de grande importância na medida em que permite a transferência e socialização dos utensílios e conhecimentos adquiridos ao longo dos trabalhos para os parlamentares de São Tomé e Príncipe que não puderam estar presentes no encontro. Trata-se de uma iniciativa do PNUD que o PNUD recomenda fortemente por contribuir para a sustentabilidade e eficácia dos projetos. Este seminário de um dia foi presidido pelo Presidente da Assembleia Nacional, Evaristo Carvalho. Formulo votos para que este ateliê possa cumprir os objetivos a que se propõe e que os conhecimentos aqui adquiridos possam ser disseminados, não só a nível das senhoras e senhores deputados, mas sim ao nível de toda a nossa sociedade, para sensibilizar o maior número possível de cidadãos sobre este tema de tão grande atualidade. Espera-se que, a partir de hoje, possa haver maior dinamismo e rigor para que a representação equilibrada de mulheres e homens na esfera de decisão venha a ser uma realidade em São Tomé e Príncipe. A ONG ADAPA, em parceria com a Direção da Pecuária, tem levado a cabo um ciclo de ações de formação aos criadores de aves em todos os distritos do país. Esta ação conta com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. Cerca de 100 criadores de animais do distrito de Água Grande estão a ser capacitados em matéria de criação de aves. Uma ação da ONG ADAPA em parceria com a Direção da Pecuária no quadro do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuária, fase 2. Formação que está sendo realizada a nível nacional, destinada aos criadores de ave. E já procuramos outros distritos, já estivemos em Lembá, Lobata,
Cauê, Cantagalo, agora nós estamos em Água Grande, ficando a faltar o distrito de Mesoche e a região autónoma do Príncipe. Segundo o técnico da ADAPA, esta ação tem contribuído para a melhoria na qualidade dos trabalhos desses criadores de aves. A formação tem ajudado muito na melhoria das suas atividades cotidianas no que concerne, digamos, essa atividade de criação de aves. O projeto é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. Perspectivas da educação para o Horizonte 2022 foi tema de uma conferência promovida ontem pela Aliança Francesa em parceria com a Federação das Organizações Não Governamentais, FONG. O objetivo desta conferência foi levar a conhecimento do público as perspectivas da educação projetadas pelo Ministério de Tutela para o Horizonte 2022. Foi com o objetivo de mostrar mais uma vez a população escolar, a população em geral, daquilo que o Ministério tem preconizado para o ano 2022 com a educação. Com isso, nós pretendemos mostrar desde o nível de pré-escolar, daquilo que nós estamos a propor como a gratuitidade e a obrigatoriedade para as crianças dos 3 aos 5 anos, como também ao nível do ensino básico, a melhoria da qualidade do ensino, a formação dos professores, e no ensino secundário, aumentar também a gratuitidade para os 12 anos do secundário. Portanto, é isso num cômputo geral que nós pretendemos mostrar hoje. No âmbito dos objetivos preconizados para a educação no Horizonte 2022, algumas medidas já vêm sendo adotadas. Neste momento, nós estamos a fazer encontros tivemos encontro com alguns parceiros para buscar financiamento para desenvolver as estratégias que estão ali traçadas. Por outro lado, já foi organizado o Fórum da Educação, que era um dos objetivos traçados na estratégia. O Prêmio Nacional dos Professores, como forma de ser também o estímulo para a classe docente, e a formação de professores que foram um grupo de professores de matemática, língua portuguesa para o Brasil, fazer uma formação. Portanto, paulatinamente está desenvolvendo algumas ações. E para o ano 2013 espera-se também concretizar muitas mais ações dentro dessa estratégia. A conferência, que teve lugar nesta quarta-feira na Aliança Francesa, faz parte das iniciativas da instituição de promover debates e discussões sobre temas relevantes para a sociedade. A Polícia de Investigação Criminal descobriu hoje materiais roubados num barco nigeriano que teve ordens para deixar o país mesmo antes de ser completamente vistoriado pelos agentes da PIC. A informação foi avançada à TVS pelo proprietário da empresa de onde foram roubados os materiais metálicos. A empresa JMM Internacional Limitada já começou a recuperar os materiais metálicos roubados do seu estaleiro há cerca de 2 meses. É o caso dessas 2 peças encontradas pela Polícia de Investigação Criminal PIC neste barco nigeriano. E detectamos, portanto, descobrimos que são alguns dos nossos próprios empregados a que andaram a fazer o roubo de material e a vender para um grupo de exportadores nigerianos. Prendemos, descobrimos alguns deles, prendemos-los, eles identificaram, portanto indicaram para quem é que tinham vendido o material. Fomos buscar algum material num pavilhão aqui do mercado grande, mercado municipal, e por acaso, portanto nas nossas investigações detectamos que também havia material num navio, material que foi depositado no navio anteontem, creio. E ontem nós descobrimos que esse material estava no barco, um barco que acabou por sair hoje. O navio onde o proprietário da empresa JMM Internacional Limitada depositava toda a expectativa de encontrar os materiais roubados da sua empresa, avaliados em 7.000 euros, deixou o porto de São Tomé mesmo antes dos agentes da PIC ter terminado a vistoria. O Ministério Público emitiu um mandado de busca e apreensão, e com esse mandado é que nós fomos para o navio.
Mas infelizmente, porque não sei se é porque já estávamos em cima da hora e disseram que o navio devia sair às 12, nós chegamos lá, eram 11h47 para aí, mas a verdade é que não conseguimos impedir, entretanto, que o chefe da capitania desse ordem de saída, portanto fizesse os trâmites legais de embaraço do navio. Indica que o navio levou mesmo materiais roubados? Não sei. O material que nós identificamos como nosso, nós retiramos apenas 2 peças. Tentamos identificar outras, não tivemos tempo. Vimos lá material que não é nosso, mas que entretanto não é normal esse material sair do país. São barras, grandes barras em bronze, é material em cobre, portanto são esse tal tacho que está retalhado. Portanto, há material que nós, quer dizer, se eles compraram, quem exportou comprou certamente de quem foi buscar a algum lado que não sabemos. A Polícia de Investigação Criminal elegeu o sigilo profissional para não fazer qualquer comentário sobre o caso e todos os contactos efetuados pela TVS com a Guarda Costeira foram infrutíferos. O Tribunal de Contas desmentiu ontem a notícia veiculada pela TVS referente a uma queixa-crime por injúria e difamação feita por esta instituição contra o jornal Telenom. Neste sentido, a TVS reconhece o lapso na informação e repara que não foi o Tribunal de Contas quem introduziu a queixa, mas sim o juiz conselheiro do Tribunal de Contas, Ricardino Costa Alegre. A equipa feminina do Vitória do Riboque ganhou hoje novos equipamentos, a oferta do presidente da Câmara Distrital de Água Grande, Equineide Santos. São 2 pares de equipamentos alternativos que a equipa feminina do Vitória Futebol Clube do Riboque acaba de ganhar. A oferta é do presidente da Câmara Distrital de Água Grande, que, por sinal, é adepto do clube. Este material irá contribuir para que fortaleça muito mais o desporto aqui a nível do distrito de Água Grande, em particular do Vitória do Riboque. E nós recebemos um pedido aqui das meninas aqui do Riboque para nós oferecermos esse material, tendo em vista o campeonato ou o torneio que se avizinha aqui de futebol feminino, aqui a nível nacional. E nós esperamos que com esse material vocês darão o vosso máximo para mostrar o futebol, não se esquecendo sempre do fair play, e nós esperamos que com este material que vocês hoje recebem aqui, poderão fazer a boa conservação deste material, e nós esperamos sempre vitória para o clube do Vitória do Riboque, e sempre vitória para o distrito de Água Grande. Este conjunto, que inclui botas e bolas, vem minimizar a carência do clube. Em nome das jogadoras do Riboque, agradecemos ao presidente de Câmara de Água Grande e agradeço que vamos fazer bom uso desses materiais. A estreia dos novos equipamentos acontece já no domingo, diante da equipa de Guadalupe, a contar para o torneio preliminar organizado pela Federação São Tomense de Futebol. A equipa feminina do Riboque foi criada em 2003 e já conquistou 2 dos 3 campeonatos nacionais de futebol feminino realizados no país, 2 taças de São Tomé e Príncipe e uma supertaça. É por isso a equipa com mais troféus ao nível nacional. Boa noite e até amanhã.